Olá, amados, graça e paz, amém? Nessa manhã, convidei a minha esposa para a gente fazer uma breve reflexão na palavra de Deus. E Deus me orienta, me dirigindo ao livro de Jó, no capítulo 14, onde Jó, ele se queixa da brevidade da vida do homem, né? Onde Deus também, ele tem estabelecido um limite para a vida do homem, e Jó se lamenta dessa brevidade da vida. Então eu gostaria que os amados, nessa manhã, acompanhassem essa leitura e abrissem o seu coração para que Deus também venha ministrar no teu coração uma palavra de fé e de esperança. Porque eu acredito que o que Jó está vivendo aqui, está relatando, está se maldizendo sobre a brevidade da vida, nós como seres humanos temos feito isso. Temos pensado sobre a nossa vida, como ela é tão curta, como os nossos dias, por mais que se prolonguem 70, 80 anos, mas mesmo assim, eles se tornam breves. Um dia nós teremos que prestar conta com Deus. Então, vamos fazer essa leitura. Eu vou pedir para a Lucineide estar fazendo essa leitura a partir do versículo 1 do capítulo de Jó 14. Amém? Graça e paz. Jó 14 diz assim: O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e fazes entrar em juízo contigo. Quem dá imundícia poderá tirar coisas puras? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até como o jornaleiro tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobristes na sepultura e me ocultaste até que a tua ira se fosse e me pusesse um prazo. E depois te lembrasse de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Clamar-me-ias e eu te responderia. Terias saudade da tua obra e das tuas mãos. E até contarias os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e teria encoberto as minhas iniquidades, como um monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se move de seus lugares. Como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra. Assim destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Mudas-lhe o semblante e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honras, e ele o não sabe. São humilhados, e ele não percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo, e só a seu respeito sofre a sua alma. Amém. Amém. Amados, vamos orar
pedir para que Deus nos guie nessa leitura e fale aos nossos corações conforme a sua vontade. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nós te rendemos graças, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo fôlego de vida, Pai, que o Senhor tem nos colocado dia a dia, apesar, Senhor Deus, das adversidades, das fatalidades, Senhor Deus, que sem sensacionalismo. As redes sociais, elas divulgam. Isso faz com que o ser humano, muitas vezes, perca a esperança até de viver, devido aos números altíssimos de mortalidade. Mas o Senhor nos concede, Senhor Deus, seguir, para que venhamos seguir em paz nessa caminhada, crendo que o Senhor Deus é a nossa esperança, crendo, Senhor, que o Senhor tem cuidado da sua casa, da sua obra, tem cuidado dos seus, tem cuidado daqueles que os temem. Então, Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Guia-nos, Senhor Deus, nesta mensagem. Fala aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Então, amados, aqui nós vimos Jó, ele medita sobre a brevidade da vida do homem e ele entende que ela realmente é breve. E ele faz aqui uma reflexão sobre alguns pontos. E o que me chama a atenção, amado, na leitura de Jó, é no versículo 19, quando ele diz: como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destrói a esperança do homem. Jó faz menção, de uma certa forma, como que falando por parábola, né, fazendo uma comparação, mas voltemos à realidade. Como as águas gastam as pedras. Amado, eu faço uma pergunta: o que é que tem gastado, na verdade, a nossa falta de esperança? O que tem corroído para que venhamos, então, assim, colocar dentro de nós, limitando a nossa fé e diminuindo a nossa esperança? Assim como as cheias arrebentam o pó da terra, assim destrói a esperança do homem. O que é que tem destruído a tua esperança? Será que é essa pandemia que tem se expandido, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo, e tem deixado rastros de morte? Tem levado pessoas pagãs, tem levado pessoas não cristãs, tem levado também cristãos. Mas eu quero dizer nessa manhã, meu querido, que mesmo diante desses fatos, dessa realidade, ainda há uma esperança de vida, e trazer uma mensagem positiva da parte de Deus para a sua vida e para o seu coração, dizendo a você que ainda há esperança e que ainda os planos de Deus não se encerram por aqui, eles não se encerram agora, e que devemos sim guardar a nossa fé, hoje mais que nunca, e ainda manter uma esperança de vida, não só para com a nossa saúde, mas num processo de esperança para com aqueles que nos procuram, para aqueles que convivem conosco, para aqueles que precisam de uma palavra de conforto. Temos visto pessoas aí nas redes sociais ministrando a palavra de Deus, até dizendo que Deus mandou falar, que Deus mandou dizer, que Deus falou. Olha, amado, nós temos que ter muito cuidado se realmente Deus está mandando dizer isso, para que não venhamos cair no pecado de um dia prestarmos conta com Deus, e então Deus fazer aquela pergunta, né? Mas será que eu te mandei dizer? Será que eu mandei você falar isso? Ao invés de você levar uma palavra de esperança, chega lá e diz que eu mandei falar. Temos que ter cuidado, amado. Talvez nós tenhamos, talvez estejamos querendo ganhar as pessoas, ou iludir as pessoas, ou trazer as pessoas para o nosso meio, pelo nosso próprio meio de conhecimento da palavra de Deus,
quando na verdade nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele venha falar profundamente ao nosso coração, e não eu falar, porque são palavras bonitas, e eu achar agora que tem uma palavra para você, mas são apenas as minhas palavras, e eu tomo posse dessa palavra dizendo que Deus mandou dizer. Nessa manhã eu quero trazer para você uma palavra de esperança, e dizer que isso, tudo que está acontecendo não acaba aqui. Deus não quer colocar um limite na tua vida, ainda que estejamos sujeitos a ir prestar conta com Deus, né? Capítulo 5 do livro de 2 Coríntios, no versículo 10, todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo, mas nós devemos, até o último instante da nossa vida, ainda estar com essa esperança ativa. Você tem levado essa esperança ao coração de alguém? Eu convido você, amado, a abrir a sua palavra, a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Romanos. E nós estaremos lendo no capítulo 14, no versículo 12, onde Paulo leva na sua carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo, capítulo 14, no versículo 12, do livro de Romanos, onde a palavra de Deus nos diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, e compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Amém? Amado, regozijar na esperança é ter alegria naquilo que nós, através da palavra de Deus, almejamos, que buscamos nessa caminhada. Seria inútil vivermos dentro da igreja, seria inútil vivermos num ciclo de oração, mas se a nossa esperança se limitasse apenas a esse mundo, se os meus planos ele ficasse apenas dentro dessas paredes, da parede da minha casa, nos limites da minha vida humana, seria inútil viver dentro de uma igreja, seria inútil viver orando, pedindo a Deus paz e segurança, se a minha esperança ela não for além daquilo que os meus olhos humanamente limitados me direcionam. A minha esperança está em Deus. A minha esperança está após a vida. E não venhamos, amado, então, como Jó, falando sobre a brevidade da vida e se lastimando e colocando as dificuldades do seu dia a dia, as necessidades que a vida nos colocam, as doenças que estão espalhadas pelo mundo, como que se isso fosse um empecilho para que a nossa esperança esteja viva. O apóstolo Paulo, muito usado pelo Espírito Santo, ele está dizendo: alegrai-vos, tenham prazer na esperança e não vivam confinados no medo no dia de hoje. Quando está dizendo, amado, quando eu me refiro a viver confinado, eu não estou dizendo que você deve sair de dentro da sua casa agora e sair por aí. Não, de jeito nenhum. Existe um risco, um sério risco de se pegar ou de se espalhar essa pandemia. Mas quando a palavra de Deus me orienta a levar esta mensagem, confinados, não vivemos confinados, eu estou falando dentro do medo, matando a esperança, diminuindo a nossa fé e nos limitando como pessoas humanas que somos a um mundo pequeno, como se ele acabasse aqui e como que se vivêssemos somente aqui e como se não estivéssemos uma vida prometida por Deus e garantida pelo sangue de Jesus Cristo derramado ali na cruz. Paulo está falando: tenham prazer, amado, vejam o que Deus fez através do seu Filho, trazendo a alegria, ainda que para com Jesus foi tormento e dor, mas ele sentiu a paz e a alegria em passar essa alegria para nós, essa esperança de vida.
para que vivêssemos e para que venhamos viver unidos na esperança e no amor de Cristo. Sede pacientes na tribulação. Você é daquele que tem se lastimado, você é daqueles que tem se lamentado, você é daquele cristão que tem se colocado diante dessa situação e tem murmurado contra Deus, muitas vezes se dizendo assim: meu Deus, será que isso não vai parar? Meu Deus, amado, faça a tua oração, mas Deus ainda não perdeu o controle da situação e nem vai perder, porque Ele é soberano. Ele faz e fez o mundo e faz todas as coisas acontecerem ao seu tempo. Então seja paciente, usa o conhecimento da palavra de Deus dentro de você, para que essa paciência ela venha fluir esperança nos outros, e não um desânimo, e não um gasto dentro de si, um gasto espiritual, muitas vezes corroendo a fé cristã. Amado, paciente na oração. Como você tem orado? Como você tem se colocado na presença de Deus, orando para que as autoridades que governam esses países, atingidos pela essa pandemia, para que eles venham se colocar diante dessa situação, não como homens comuns, mas orientado pelo Espírito Santo de Deus, de como combater essa doença. Perseverantes, amado. Não pare de orar. Não cesse a tua oração. Não cesse a tua fé. Não diminua a tua esperança. Compartilhar as necessidades dos santos. Ora, eu vejo que existe alguém que está abatido de espírito e precisa da oração. Não precisa que eu vá exatamente à casa dessa pessoa e imponha as mãos sobre ela, para que ela venha se reanimar espiritualmente ou ser curada. Não, não precisa. Eu posso me colocar diante de Deus, interceder pela igreja e orar ao Deus que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, e clamar a Ele por misericórdia, para que restaure a saúde física e espiritual dessa pessoa. Eu também vejo, amado, essa situação que estamos vivendo como uma prova de fogo. Eu vou contar uma experiência. Quando eu era rapaz, me achando que já estava pronto para ir para a estrada e ter a confiança de meu pai em andar sozinho. E eu me lembro, eu tinha 16 anos e eu viajava com meu pai. E uma certa hora da noite, o meu pai, nós viajando naquele caminhão, ele passou a viajar com outro colega dele, no caminhão do colega que vinha com a gente. E eu passei a dirigir, a ter o controle daquele caminhão nas minhas mãos. E quando eu estava sozinho dentro daquele caminhão, dirigindo aquelas horas da noite, eu fiz coisas. E meu pai observando, ele estava no caminhão atrás, ele observando aquilo, e com cuidado em mim, eu não passei naquela prova. Ali foi uma prova, foi um teste que o meu pai fez comigo. Ainda que eu soubesse dirigir aquele caminhão carregado com 15 toneladas de carga, mas por ser um jovem ainda, adolescente, 16 anos, quando eu tinha um controle daquele caminhão nas minhas mãos, eu peguei o cigarro do meu pai que estava ao meu alcance, e eu estava fumando ali muito tranquilo, como que se eu fosse o dono da situação. E meu pai, que vinha atrás do caminhão, ele percebeu as cinzas de cigarro caindo pelo retrovisor. E imediatamente meu pai passou por a gente, passou por mim, e lá na frente ele parou o caminhão. E quando ele parou, ele já veio em minha direção e me disse: o que é que você está fazendo, rapaz? Você está fumando. Você não pode fazer isso. Veja bem, amado,
essa ilustração que eu estou contando, eu vejo dentro de uma possibilidade que Deus está dando também para a gente, de crescermos como igreja. Eu fiquei um instante sem a orientação do meu pai, sem os olhos do meu pai, e ali eu não fui capaz de fazer exatamente a coisa certa. Eu fui imprudente na minha ação, na minha atitude, em fumar. Eu apenas era uma criança. Como nós temos andado, amado, nesse tempo de pandemia, nessa quarentena, como você tem andado como cristão, sem os olhos do seu pastor, sem os olhos da sua igreja sobre você? Deus lá de cima, Ele está vendo tudo, ainda que Ele não venha perder o controle da situação. Ele dá uma oportunidade para você se colocar diante dEle. E agora você tem essa oportunidade. E a pergunta é, você tem feito a coisa certa? Ou você é daqueles que, como eu, com os 16 anos de idade, só fazia o certo quando o meu pai estava me apontando? E eu, com medo de alguma atitude do meu pai, fazia exatamente só como ele mandava, porque eu tinha medo de uma reação. Então, meu querido, a minha pergunta é, como você tem se comportado sem a orientação, sem você ter ido à casa de Deus, sem você ter compartilhado ali do momento de confraternização, de comunhão da igreja, mas a sua vida, você, o seu eu com Deus no dia a dia? Como você tem se colocado diante de Deus, dando testemunho do agir de Deus na tua vida? E nesse tempo de pandemia, o que você tem resplandecido? Qual é a esperança que você tem passado? No que você tem sido paciente? O que você tem ensinado aos outros? A minha pergunta é, por que, amado, logo essa pandemia se encerra e voltaremos a estar em comunhão uns com os outros? E aí fica fácil. Um rebanho pastoreado fica fácil. Mas a necessidade, ela vem quando estamos exatamente sozinhos. E por estarmos sozinhos, amado, não venhamos fazer como fez Jó, em reclamar sobre as situações que a vida nos impõe, sobre as condições que a vida nos coloca, sobre a situação pela qual você está, mesmo sendo um servo do Senhor. Amado, nessa manhã, eu te convido, através da palavra de Deus, a mudar, se você se encontra dentro desta situação, a mudar essa realidade, esse quadro de vida e essa situação, e passar agora a dar esperança para os outros. Se você foi atingido por essa pandemia e nessa quarentena, se viu em situações pela qual veio a murmurar, Deus está te dando uma oportunidade de refletir sobre a sua vida. E agora ter uma mudança de vida e dar testemunho do agir de Deus, das coisas boas que Ele tem feito na tua vida, para que aquela pessoa que assim seja alcançada pelo teu testemunho, venha também se alegrar, como Paulo está dizendo aqui, se regozijar na palavra, na esperança que Deus tem para você, né? Então, meu querido, e eu quero ainda estender que nós devemos esperar sempre no Senhor. Não importa a situação em qual nós estejamos, esperai no Senhor. Isaías 8:17. Abre aí, meu amor. Vamos fazer uma leitura, né? Esperar no Senhor quer dizer que a nossa esperança, ela está ativa e ela está acesa, ainda que você não saiba como lidar com a situação, porque se você souber como lidar com a situação de uma maneira humana, não é Deus que está agindo na tua vida, mas você está tomando as rédeas, você está tentando tomar o controle da situação. Mas se você está com a esperança voltada no Senhor, então deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus trabalhar, porque Deus quer te usar. Deus não te colocou nessa situação e nessas condições, não nos colocou nessas condições, nessas situações, para simplesmente passarmos por elas e não tirarmos nenhum proveito, não tirarmos nenhuma lição de vida.
esperarei no Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó. Amado, nesse tempo, onde você tem ido buscar o refúgio? Será que você não está sentindo um vazio dentro de você? Porque você não está indo na casa da pessoa que você gostava? Será que você não está sentindo um vazio e muitas vezes vindo a murmurar e reclamar? Porque você não está dentro de uma realidade pela qual você gostaria de estar? Está circulando livremente por dentro ou por sobre as ruas da cidade, fazendo a tua vontade. Medita na palavra do Senhor e veja que Deus está te dando uma oportunidade de você manter. É um tempo, é você e Deus, é o meu eu com Deus. É um tempo só, é meu e Deus. Foi necessário, é necessário Deus fazer isso com o seu povo. Deus sabe a nossa reação e a nossa atitude, qual será que eu irei tomar. Mas nós só iremos crescer, amado, quando confrontado com a realidade. Estou sentindo falta também dos cultos. Estou sentindo falta da comunhão com os irmãos. Mas eu tenho sido prudente. Eu não tenho mais andado como aquela situação de quando eu tinha 16 anos e fui andar sozinho. E na primeira prova, no primeiro teste, eu fui reprovado. Eu tenho mantido a minha esperança no Senhor. Eu tenho confiado no Senhor. Eu tenho buscado nele, tenho descansado nele e tenho orado a ele para que a sua mão continue sobre a nossa casa, continue sobre a nossa família e continue sobre a nossa igreja, sobre o seu povo, o povo de Deus. Eu quero dizer nessa manhã, meus queridos, que diante dos fatos e da situação, ainda que ela não esteja boa e favorável aos nossos olhos, Deus ainda continua no controle de tudo. Deus ainda continua no controle da tua vida. Amém? E que Deus assim nos abençoe e nos dê um dia de paz na tua presença. Amém.